Ah, já. Um pouquinho bom para terminar. Vocês visualizam a nossa tela ampliada? Ótimo. Então, bela noite a todos, sejam bem-vindos à nossa nona aula, no nono dia de agosto. Olha isso, gente. A numerologia explica, depois, para quem quiser saber, eu compartilho essa explicação numerológica. Mas eu marquei exatamente para coincidir, para ter essa conjunção de vibrações. Então, para começar, como sempre, vamos à nossa vibração de leitura, né? Eu peço que todas, nesse momento, relaxem o corpo, sintam-se à vontade e coloquem numa postura muito bem agradável. Respirando profundamente, respirando 3 vezes profundamente, trabalhando a intenção e preparando para o melhor que está por vir. Estamos nos conectando com o nosso eu superior. Pedimos a permissão a Deus, a Mestre Jesus e a todos os mestres, para que possamos fluir diante de tudo aquilo que se apresenta nesse momento. Com o equilíbrio, a paciência, para que possamos despertar em nós uma sabedoria. Esta que nos leva a trilhar esta vida com o nosso melhor, com grande discernimento, sem criar, no momento, expectativas, sem criar qualquer tipo de disposições, mas abrindo o coração para que tudo aquilo que for apresentado nesta noite, eu possa absorver com alegria no coração, com a leveza, tendo a consciência de que se aqui estou, é porque eu posso, mantendo assim uma tranquilidade, um ânimo, para que o nosso melhor flua livremente. Somos gratos a Deus, a Mestre Jesus e a todos os mestres, por toda esta oportunidade. Pois nós estamos fazendo. Há uma guiança sobre nós. E esta sabe tudo ao nosso respeito, tudo que necessitamos. Então, me entregue. E me experimento diante de grande oportunidade a esta observação. Com uma consciência mais apurada, respiramos profundamente, preenchendo todo o nosso ser
e uma alegria, espontaneidade, com gratidão no coração. Que seja feito o melhor, se assim, gratidão, gratidão, gratidão. Respirem profundamente e vamos nos tornando totalmente conscientes aqui agora. Isso. Muito bem. Muito bem, vamos voltando. Sejam bem-vindas. Estão todos bem? Todas? Perfeito? Tudo em paz? Então, de todo o coração, eu desejo uma aula maravilhosa. Divirtam-se. Mais uma vez, eu tenho muita louça para lavar, então eu não vou poder ficar aí com vocês, tá bom? Então, até a próxima. Gratidão pelo carinho e boa aula. Né? Ô, Mel, dá paz para o Roberto, para de dar louça para ele lavar, Mel. A única coisa que eu posso te dizer, minha querida, é que Deus te ouça, porque só algo muito maior pode interceder. Divirtam-se. Obrigada. Isso aí. Eu vou levar a gatinha, caso acabe a esponja, já tenho o que usar. Tá, até a próxima. Vai. Até mais. Ai, ele saiu, peraí. Vai lá. Vai lá. Ela vai atrás do humano predileto dela. Então, vamos lá, meninas. A Renata e a Adriana não participaram, né? Não estavam presentes na aula anterior, não é isso? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só... Isso, Mel. Então, assim, hoje a gente vai continuar a aula anterior. Eu não mandei para vocês ainda o link da gravação nem PDF, porque é uma continuação. Aí eu vou compilar tudo para mandar para vocês. Vocês fazem uma maratona, aí. Uma mini maratona. Então, hoje é uma continuação do roteiro, do roteiro de estudos, né, da aula anterior, onde a gente se aprofundou na dinâmica da escolha das flores, trazendo mensagens reveladoras sobre vocês. Então, lembrem que vocês fizeram aquele exercício de escolher uma flor que representa vocês, uma flor que representa o momento de vocês, e uma flor que representa uma dificuldade, alguma situação específica que vocês queiram trabalhar. Uma integridade, uma sombra. E aí, se a gente conseguir, até o final dessa continuação, eu vou trazer uma dinâmica para vocês, a qual eu chamo de terapia solidária. É uma vivência terapêutica, na verdade, né? A gente vai fazer um estudo teórico e aprofundado sobre as escolhas de vocês, e depois, se der tempo, a gente faz ali uma vivência integrada. Vocês vão entender se der certo hoje, senão a gente deixa para a aula que vem, tá? Mas vai rolar. Então, fazendo só, peço a permissão para vocês... peraí, trouxe aqui essa frase. Peço permissão para quem esteve presente na aula anterior, para que eu possa... Vou repetir apenas uns 2 slides, só para contextualizar novamente, tá? Essa aula de hoje para as duas que não estavam presentes, mas é bem breve. As essências florais são gotinhas carregadas do pleno amor da divindade, que pela misericórdia nos são doadas e nos elevam a uma nova consciência e percepção, pois capacitam-nos a usufruir o novo que está surgindo neste alvorecer do novo milênio, da nova era, da nova terra. Esta é uma reflexão da Neide Margonari, que é a sintonizadora dos florais de Saint-Germain, que é o sistema com o qual trabalhamos e o sistema ao qual estamos estudando, né? A gente falou dos florais de Bach, que foram os precursores. Tá bom, vamos ver aqui não. Os florais de Bach, que são os precursores, né? Nessa egrégora de florais. E a gente tem como base, como referência, como origem, os florais de Bach, que são europeus, né? Que são ali da Inglaterra. E na década de 90, muitos sistemas surgiram, dentre eles o sistema de Saint-Germain. Na aula seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre esse breve histórico da Neide, tá? Só estou dando aqui uma palhinha. Então, para aquelas que estão chegando hoje, para começar esse estudo, é preciso ter em mente
esse conceito entre o nível, que explica o nível de alma e o nível de personalidade, meninas. Toda flor vai espelhar algo em nós, por isso que eu peço para vocês as escolherem pela intuição, seja pela cor, pelo formato, por uma sensação que ela traz a vocês. Quanto menos conhecer a flor, mais assertiva será a escolha, porque vai ser pelo espírito, né, pelo coração. E ali sim vocês vão conseguir ter mensagens sobre o que está no inconsciente, no subconsciente e em outros campos de vocês ali, né? O que está em vidas passadas, o que está em dimensões paralelas, o que está na infância, o que vem de herança familiar. Então, as flores, elas podem nos dizer muito sobre nós. E vamos ter em mente que toda flor vai trazer e dizer sobre o nosso nível de alma, que corresponde ao nosso perfil mais elevado, é um perfil de frequência vibracional mais elevado. São os equilíbrios que se manifestam em nossas vidas quando vivemos a nossa espiritualidade. E toda flor, como tudo tem os dois lados, vai nos revelar o nível da nossa personalidade, que é um perfil psicológico encarnatório, que são os desequilíbrios que se manifestam em nossas vidas quando vivemos mais a nossa personalidade. Então, toda flor vai trazer nosso lado positivo e o nosso lado negativo, tá? E o equilíbrio se faz quando a gente consegue integrar o coração, a mente e o espírito por meio destas mensagens, que são todas terapêuticas, né? Bom, aí, na aula anterior, a gente parou na Leocanta, lembram, meninas? Que foi realmente emocionante, foi algo inesperado que aconteceu com a Fê, que depois se desdobrou para todos nós, né? Depois vocês vão ver na aula. Então, o que eu pensei? E nesta aula, a gente começar pela canela, eu estava indo em ordem alfabética, mas a canela foi uma das flores que a Renata escolheu, então eu vou começar pela canela, a gente terminou a Leocanta e eu vou continuar, tá? Nas próximas flores que foram escolhidas por vocês. Então, a canela é essa florzinha linda, branca, pequenininha, não é a canela que a gente conhece como especiaria, né, como tempero, é uma florzinha que se chama canela, é um outro nome científico, é uma outra proposta fitoterápica, e ela traz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ela traz 5 pétalas, costuma ter de 4 a 5 pétalas. Depois, mais para frente, eu vou falar para vocês sobre o estudo da numerologia das pétalas das flores, que é bem interessante também, mas é algo complementar. A gente vai ter outros workshops ali adiante, tá? Depois desse nosso curso. Então, eu expliquei para vocês na aula anterior que cada flor trabalha em vários chakras, em vários campos nossos, mas tem aquele chakra, aquele campo que é um pouco mais específico, mais direcionado. As flores são muito versáteis e têm uma atuação muito ampla, mas tem ali um ponto, mais assíduo, né? Mais intensificado. No caso da canela, o forte dela é trabalhar principalmente o chakra básico. E o chakra básico no negativo, quando estamos no negativo, estamos vivendo muito e manifestando crenças familiares e questões kármicas. Assim como estamos no positivo, nos fluímos bem com a estrutura da nossa vida. Temos uma estabilidade financeira, conquistamos aquilo que precisamos, realizamos aquilo que queremos. Então, quando o nosso chakra básico está em equilíbrio, toda a nossa vida material, estrutural, inclusive a parte estrutural do nosso corpo, ossos, dentes, está fluindo bem, está saudável, tá? E ela traz aqui, olha, então, nos aprofundando sobre o nível da personalidade. Então, quem escolheu a canela? Qual é o nível de personalidade que ela está mostrando? Ela é indicada para aquelas pessoas que são detalhistas e preocupadas ao extremo, têm uma certa dificuldade para compreender a vida com uma ótica diferente. Então, são pessoas que têm uma resistência, dificuldade para mudar a forma de pensar, a forma de sentir, porque só vê de uma forma. A pessoa só consegue enxergar um acontecimento dentro de uma perspectiva, ela tem uma dificuldade para mudar a perspectiva para conseguir sair talvez de um conflito, de um possível conflito daquele acontecimento, né? A parte sombra leva essa pessoa a uma prisão aos detalhes, a movimentos repetidos, a reações repetidas. Tem aquelas pessoas que desenvolvem, inclusive, tendências ao toque.
porque elas vivem sempre da mesma forma, no mesmo formato, no mesmo padrão psicológico de pensar, de reagir. Então, elas têm bastante resistência, são aquelas pessoas muito resistentes. E no nível da alma, são aquelas pessoas que já perceberam e querem ampliar a vida, a visão sobre a vida, sobre os fatos e os acontecimentos na vida, porque elas desejam ampliar os seus horizontes, elas desejam saber mais sobre si e sobre tudo que acontece com elas, sobre as suas relações, sobre as dificuldades que elas têm. Então, são pessoas que estão intencionadas já a sair da resistência, a se flexibilizar mais diante da vida. Você se identifica, Rê, com esse perfil todo, esse contexto? Sim, bastante. Só a parte de resistência que eu não entendi. Resistência de mudança? Isso. São aquelas pessoas teimosas, que têm... Ah, tá. Entendi agora. acham que vão aí, não é que acham, porque às vezes muitas vezes é no inconsciente, né? Que respondem às situações da vida sempre da mesma forma, tem dificuldade para responder diferente, para se posicionar diferente, então podem se achar injustiçadas, podem se achar não reconhecidas, não valorizadas, porque passam muito tempo da vida vendo as pessoas e as situações de uma mesma maneira. Porque quando você muda a perspectiva, Rê, você muda a forma de reagir àquela circunstância. Porque aquela situação, ela não vai mais te afetar, porque você vai encontrar a sua neutralidade, a sua paz. Então, você mudou a perspectiva, você encontra uma solução para lidar e resolver aquilo na sua vida. Ok? Sim, faz sentido. Ô, Mel, eu só não lembro qual foi a sequência da canela que eu escolhi. Eu acho que foi acho que é o momento atual, se eu não me engano. As minhas anotações. Cada uma tem uma fichinha com várias páginas. Cada uma de vocês tem um longo histórico aqui comigo. A Renata, deixa eu ver aqui, onde eu anotei agora. Porque eu lembro que foi eu e o Miguel, né, que escolhemos a... Você escolheu duas flores para representar você, a canela e a margarida. Ah, sim, isso. A margarida foi a principal. Tá? Mas você Isso, também me disse que verdade. escolheu a canela para representar você. Então, é o teu Isso. psicológico, é o teu jeito de ser. Tá? Fez sentido agora? Sim, fez. Ok. Alguma dúvida, meninas? Então, vamos para o próximo aqui, a próxima florzinha. A próxima é lírio real. Quem escolheu a lírio real além da Renata? Né? Você lembra? A Renata escolheu a lírio real para representar uma dificuldade. Lembra? Isso. Mais alguém Isso. aqui escolheu a lírio real? Eu lembro, acho que é só a Renata. Então, vamos lá. A lírio real. Olha que coisa linda. Ela é uma flor maravilhosa. Ela tem um cone, em formato de um cone longo, comprido, ela cresce para cima, né? Ela é bem esbelta, assim. É uma flor que aparece, né? Ela é exuberante. Então, vamos lá. A lírio real, ela atua principalmente no chakra coronário. E aí, lembrando, o coronário em desequilíbrio vai fazer com que a pessoa seja sarcástica, irônica, traga transtornos, muitos transtornos mentais. A Simone ali, que é psicóloga, né? Vai identificar algumas pessoas nesse sentido. São pessoas que, assim, tiram sarro ou são debochadas, tá? Então, o coronário em desequilíbrio são essas pessoas que manifestam esse tipo de comportamento. Assim como o coronário em equilíbrio, são aquelas pessoas que se auto-percebem. Elas percebem o que está acontecendo ao redor dela, porque elas estão sintonizadas com o alto, com a espiritualidade. Então, o que acontece para elas, elas se mantêm neutras, independentemente do que se manifesta ao redor delas, porque elas se sentem, elas estão presentes, elas estão conectadas tanto com o aterramento, que é os pés, a parte material, quanto com o céu, né? Que é a parte espiritual, são as intuições e as sensações que vão
alcançam outros sentidos. Então, a pessoa em equilíbrio. O nível de personalidade da lírio real é indicado para as pessoas que precisam fortalecer a energia da liberdade. Por quê? Porque ela é uma corzinha que diz que a pessoa se sente presa, ela vive sombras e traumas do passado, da infância, desta vida ou de vidas passadas. São pessoas que têm dificuldade para lidar com, novamente, situações, circunstâncias, porque elas estão presas em padrões, presas em manipulações de pessoas, presas no que as pessoas dizem. Elas se sentem muito aprisionadas. E aí, quando a pessoa percebe e busca se elevar, ela busca uma libertação desses padrões, sabe? Convenções sociais, convenções do passado, convicções jóticas de família, porque elas vão despertar nelas um desejo de ser livre em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer situação. Você se identifica, Rê? Tô até emocionada, totalmente. Eu achei muito interessante quando você me passou, que a gente conversa bastante, aliás, eu converso bastante com todas vocês, então, quando vocês escolhem, eu fico encantada, porque realmente eu constato, falo, olha, que interessante, como realmente elas falam, elas mostram aquilo que elas precisam, né, com escolhas assertivas. Então, a Lírio Real, ela está te mostrando que você está pronta para se reinventar, para renascer em vida mesmo, tá? Porque você busca essa libertação, que já está manifestando, você já está manifestando isso na sua vida. Você já está se tornando mais livre, mais autônoma, mais autoconfiante, mais independente. Você está nesse caminho já. Então, muda a perspectiva. Não é mais uma dificuldade, porque você já está conseguindo transformar isso em você. Tá? Acredita. Vou aproveitar o ensejo da Angel da aula passada. Vamos mandar uma luzinha dourada para a Renata? Com muito amor, muito respeito e muita neutralidade. Vamos enviar, vou vibrar aqui um número, alguns pulsos. Enquanto isso, vocês vão emanando o que vier do coração, em especial luz dourada, mas também se vierem outras cores, vibrem, e se quiserem falar depois para a Renata, falem, porque todos estamos conectados e todos somos também espirituais e todos temos energia e vibramos energia. Então, juntas, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos. Envolvendo a Renata com toda essa energia dos nossos corações para o coração dela. Gratidão. Gratidão, eu recebo gratidão. Gente, eu não consegui a dourada, eu consegui a rosa e a verde. Não sei, engraçado, só me aparecia rosa e verde. Eu sabia que você ia falar outra coisa. Danada. E é muito bom. Ah, mas alguém viu outras cores? É muito bom. Você expandiu, você foi além. Ah, eu pensei que eu estava errada no caminho. Eu falei, nossa, gente, eu errei tudo. Para mim veio dourado, muito forte. É o dourado e o rosa para mim. E eu imaginei a Renata dentro da flor de lírio, e ela estava com os braços levantados e rodando em sentido ascendente, assim, como se ela estivesse realmente se libertando. Uau! E assim já é. As cores, olha, para quem quiser saber, o rosa é amor, né? Amor, fortalecimento, autoestima, aceitação. O verde é a cura, é uma iluminação, né? Que vem da... o verde, ele para mim, né? O verde, ele traz muito, a gente fala muito de cura, do mestre Larion, mas para mim também ele traz uma fluidez, um laríngeo. Então, assim, a gente sabe que o laríngeo vibra muito na nossa criança interior, né? Na nossa cura interna, por meio de processos do passado. Então, o verde também está ajudando a Renata ali provavelmente a descristalizar alguns traumas que ficam em formato de energia, né, cristalizados no campo energético dela. Então, o verde é muito importante também. E também vibra, né, o verde e o rosa no cardíaco, né, sacara cardíaco. E o dourado?
O dourado é uma expansão. O dourado é exatamente como o lírio real nos mostra. E a Angel Hill, né? Levando a Renata a fluir, a alcançar novos voos, a amadurecer, a crescer, a se empoderar, a se fortalecer. O amarelo, ele vibra muito no nosso campo mental. Então, assim, ele ajuda a Renata a ver além, que é o que ela precisa aqui. Se sentir livre para estar livre, né? Longe das ilusões, não se sentir mais amarrada ou limitada, se sentir livre, se sentir ampla, plena. A gente está caindo de trem. Está no meu colo, aqui todo esparramado. Vamos continuar? A limão. Quem escolheu a limão? Nenhuma de vocês? Então, foi a C? A C. Então, vamos lá. Olha que linda, gente. Eu acho linda essa florzinha. Ela é toda perfumadinha, né? Ela é pequenininha, mas bem graciosa. Essa florzinha, ela vibra no chakra laríngeo, especialmente no chakra laríngeo, o que acabamos de dizer aqui, né? O laríngeo, ele emana muito, manifesta muito essa cor verde que a Simone viu para a Rê. Então, no desequilíbrio, traz hiperatividade, frustração, autoanulação. No equilíbrio, expressão pessoal, criatividade, posicionamento, é o resgate ali da criança interior, onde está a nossa imaginação, onde está a nossa empolgação, motivação. Tá? Então, fica aí também a dica, né? O verde para a Renata, uma luzinha mais aí para o desenvolvimento dela. A limão, no nível de personalidade, é indicada para as pessoas que estão sendo influenciadas pela maledicência, ou que influenciam também outros pela maledicência. São pessoas que podem trazer amarguras no coração, desta vida, de vidas passadas, que são fofoqueiras ou sofrem por fofocas, um ruído de comunicação que pode trazer uma autodestruição. O limão, dentre várias funções, você sabe que o limão é um alimento altamente nutritivo, né? E o limão, ele é muito indicado, se, por exemplo, para diabetes. Super indicado para tratamento da diabetes. Olha que interessante. Então, Mel, na verdade, a escolha foi assim, foi exatamente pensando no diabetes. Eu escolhi para o diabetes, que era uma doença, alguma coisa assim, e eu não sabia, né, lógico, mas estava direcionado para o diabetes, Você a vê? parte da saúde. Você vê que interessante? Porque o limão, ele vai trazer, assim, as pessoas que são, sabe, que tem, não sei se é o seu caso, mas pessoas amarguradas, dificuldade de sorrir, dificuldade para ver a vida com leveza, vão trazer aquela doçura. É o oposto do que o limão. O limão é azedo, né? Então, ele vai trazer o doce para a pessoa, porque no nível da alma, ele é indicado para aqueles que desejam despertar e transformar padrões emocionais negativos, ranços de vidas passadas, teimosia, mau humor, influência de mãe, de pai, porque a pessoa já está no desejo de se purificar. O limão, ele purifica, né? Ele traz ali, ele é... Ai, fugiu a palavra, peraí. Tem um nome? Angel, me ajudem aí. Tem aquela... Alcaliniza. Isso. Alcalinizante, né? Então, ele traz uma neutralidade ali, né? No funcionamento do nosso organismo, alcaliniza qualquer tipo de acidez. Então, a diabetes, dentre outros fatores, ela é desencadeada também por amargura, por apego ao passado, ou corpo de dor herdado dos pais, da mãe, amor cego. Vocês já ouviram falar? A constelação usa muito esse termo, né? Se a gente, quando a pessoa, nós falamos muito também nas nossas terapias, quando a pessoa vive aquilo que é da mãe ou do pai, vive a dor, vive o rancor, vive as mágoas, mesmo sem precisar. Então, acaba como herança, repetindo, replicando padrões emocionais negativos, né? Então, isso pode desencadear, sim, uma diabetes, além da tendência genética hereditária que a pessoa já traz. Eu acho interessante quando uma criança já manifesta diabetes, né? Para mim, vem muito de vidas passadas, porque, lembra, no corpo etérico, a gente traz toda uma memória energética que depois vai ser transferida para a nossa memória celular do corpo atual. Então, para mim, essas crianças que
já manifestam, crianças pequenas, às vezes a gente vê, para mim já está ali do corpo etérico, como resultado de uma vida pretérita, já manifestando no físico. Então, Mel, eu assim acredito mais que eu esteja no lado sombra, pensando no limão, não no lado luz. Eu quero, assim, a minha vontade é de me libertar. Exatamente por isso que talvez eu tenha escolhido inconscientemente, né? Mas hoje eu me vejo no lado mais sombrio, mais sombra. Ótimo! Que bom que você está reconhecendo. É um primeiro grande passo, sim, a humildade para reconhecer. Bacana. Porque você tem dificuldade para esquecer, para perdoar? Então, Mel, eu não me vejo assim uma pessoa que seja dessa forma, mas assim, pode ser que eu tenha algum tipo de amargura inconsciente, porque não é consciente o que eu sinto, não. E assim, na verdade, eu não tenho nada de me prender no que passou muita coisa, né? Aconteceram nessa época que eu descobri a diabetes, aconteceram, sim, várias coisas na minha vida ao mesmo tempo. Mas hoje, olhando para trás, eu não vejo nada que eu não pudesse superar, né? Só que, assim, provavelmente ainda seja alguma coisa amarrada na parte do inconsciente. Provavelmente, sim. Porque na época que você desenvolveu diabetes, você não conhecia o que você conhece hoje, né? Então, assim, foi o que dava para ser, né? Mas agora... Não conhecia nada disso. É. Então, assim, pode ser resquício, como a gente falou na aula passada. Às vezes não é algo tão predominante na vida, que está tão claro e manifestado, mas pode ser, às vezes... A gente falou, acho que da Leocanta, né? Sobre isso, que às vezes pode ficar um resquício que vem... A gente falou da fase intrauterina. Podem vir resquícios da fase intrauterina que nos influenciam no nosso momento atual. Então, você teve a diabetes já adulta, né? Eu descobri a diabetes com 31 anos, mais ou menos. Segundo a médica, foi a tardia, a juvenil que tardiou, né? Mas até então, eu tinha tido a primeira filha, não tive problema com diabetes, nem nada disso, né? Então, aí, quando eu estava com 31 anos, que eu estava tendo muito pico, para mim era pressão baixa, que eu achava que era a pressão que estava caindo sempre, eu comia alguma coisa, passava. E aí, quando eu fui na médica, aí eu fiz todo um check-up, que foi onde eu descobri. Então, esse limão, se ele vai ser uma das flores, uma das essências que a gente vai trabalhar com você para também resolver ou alcalinizar, né, memórias ou lembranças ou energias que podem ainda, que estão ainda no seu campo. Se você escolheu, é porque é preciso tomar, tá? Porque tem algo que vai ser modificado, algo que vai ser limpo. O limão, ele purifica, ele clareia. Então, se você não consegue identificar, ao tomar o limão, pode ser que você identifique, pode ser que algumas lembranças, memórias, sensações se manifestem. Ok? Tá aqui de corzinha. Alguma pergunta, meninas, sobre o limão, tudo certo? A Lisiandra. A Lisiandra, acho que foi a Ana Luísa. A Ana Luísa, acho que não vai entrar hoje. Acho que, se não me engano, foi ela que escolheu a Lisiandra. Ela não mandou nenhum recado. Bom, a Ana, ela escolheu a Lisiandra, acho que para representar o momento dela. Ela é uma planta, uma florzinha linda, ela é linda, ela lembra muito a... Aliás, ela é a quaresmeira. Vocês conhecem a quaresmeira, aquela árvore? A Lisiandra é a árvore a flor da quaresmeira. Ela vibra principalmente no chakra cardíaco e ela representa aquelas pessoas, eu acho que, Angel, você vai identificar, são aquelas pessoas que estão sempre atrabalhoadas, sempre assim, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, aflitas, ansiosas, se perdem no horário, não conseguem manter compromissos, são aquelas pessoas que estão sempre atrasadas. Então, quando ela aparece, a pessoa está na hora de se libertar de padrões daquele estar sempre atrasado, desorganizado. Pessoas desorganizadas, estabanadas, fazem tudo de uma forma apressada para terminar logo. Acho que talvez muitos de nós identifiquem, ou em nós, ou em pessoas próximas. Mas é porque é muito comum ter um perfil psicológico desse, né? Eu tenho muitas pessoas, muitos conhecidos, pessoas que querem, que são precipitadas, que são... Ai, fugiu o nome. Elas são precipitadas e são... Daqui a pouco eu lembro.
elas estão sempre além do tempo. Elas estão sempre fazendo as coisas e elas não conseguem, estão sempre preocupadas com algo que ainda nem aconteceu. Então, elas fazem mal feito o que está no presente. Ou não consegue terminar, ou não consegue concluir, fica sempre alguma coisa inacabada. Tá? Desleixo, falta de capricho, dificuldade para cumprir horários, são as características da sombra da personalidade dessas pessoas. Assim como o cardíaco, né? O cardíaco em desequilíbrio, sombras confrontadas, cardíaco em equilíbrio, autoaceitação. Então, quando a pessoa já está vibrando na polaridade positiva, ela deseja se deixar levar, deseja não se deixar levar, mas por fatores externos. Ela quer se comprometer, ela quer ser mais caprichada no seu dia a dia. Ainda não pode não conseguir, mas ela já está intencionada para esse caminho. Então, ela precisa começar a fazer as coisas com mais calma, com mais alma, com mais observação, com mais presença. Ela já está predisposta daquele desejo de harmonizar os seus pensamentos com as suas ações. Normalmente são aquelas pessoas que pensam muito, a vida acontece muito no mental, e realizam pouco, ficam frustradas. Né? E aí, quando vai fazer, elas metem os pés pelas mãos. Vai? Aí podem falar uma coisa que não era para falar, podem fazer uma coisa que de um jeito, mas que tinha que ser de outro, então, por isso que eu falo que elas são atrabalhoadas, né? E elas não se sentem realizadas, elas estão sempre frustradas, elas ficam sempre insatisfeitas, tá? Então, a pessoa que já identifica aí essa sombra vai trabalhar uma harmonização interior, a começar pelos seus pensamentos, porque ela precisa equilibrar o pensamento com a ação, e aí ela vai conseguir se sentir satisfeita com o que ela é, com o que ela faz. Ah, Tati está entrando aqui. Das boas-vindas. Oi, Tá. Bela noite. Bem-vinda. Oi, boa noite. Tudo bem? A gente acabou de falar agora da florzinha Lisandra. Ah. Você chegou a escolher Lisandra? Eu não me lembro. Eu não lembro do nome, mas eu vejo agora aqui no meu caderno de anotação. Não escolhi nenhuma delas. Não, as suas vêm daqui a pouco. Então, vamos mudar aqui. Tudo bem, meninas? Sobre a Lisandra? Alguma dúvida? Identificaram alguém? Ou alguém... Então, vamos tomar a Lisandra, Adri. Ela é maravilhosa. Eu tenho uma pessoa, vou contar um caos aqui para vocês. Ela é uma pessoa muito bem intencionada, mas, nossa, como ela se atrapalhava. Sempre que eu marcava alguma coisa com ela sempre chegava atrasada, e tudo que ela fazia era com era com desleixo, não era nem com pouco capricho, era com desleixo. E ela ficava angustiada com isso, porque ela dizia que ela não conseguia mudar. Muita desorganização mental, e aí, claro, reflete no físico, no material, né, nas coisas dela, na casa dela. E aí ela tomou, assim, uma overdose de Elisiana, segundo ela. Disse que ela precisou tomar por bastante tempo, mas ela disse que realmente, aos poucos, foi conseguindo se transformar, porque era algo que era incontrolável nela. E aí, aos poucos, a Elisandra veio ajudando ela a estabilizar esse descontrole, esses impulsos, e ela conseguiu colocar as coisas no lugar, né? Começar pela própria forma de pensar. E aí ela começou a manifestar nas ações. Então, é bem interessante essa florzinha. No seu caso, Dri, que você está distante, só essa conexão que você está tendo, vamos pensar mais amplo, né? Só essa identificação que você faz sobre a sua característica de personalidade, e você aceitar, lembra que o cardíaco em equilíbrio é a autoaceitação. Só de você olhar para a imagem desta flor, se conectar com o deva dela, identificar essa sombra em você e querer trazer a sua luz, você já está se manifestando de forma diferente, você já está se autotransformando. Eu acredito muito nisso. Você já está passando essa informação para suas células. E aí você já as reprograma para que em breve você consiga sentir diferença no seu comportamento. Tá? Vamos começar a trabalhar com esses princípios, né? Com esses conceitos que a gente trouxe para vocês no início desta jornada. Vamos começar a pôr em prática.
Faz sentido para vocês? Angel, quer comentar alguma coisa sobre essa parte mais quântica? Por gentileza. Não, no momento nada, Mel. Bem tranquilo. Eu estava até observando a flor, né? Ela representa, na semana passada você comentou a respeito do aspecto físico da flor, né? E até a gente vê esse miolo dela, né? Bem desorganizado comparado com o restante, né? E aí eu estava mesmo observando isso, né? Esse fato, assim, dessa bagunça no meio, no centro, né? Perfeito, ó. Fazendo essas conexões. Perfeito, e é isso mesmo, tá vendo? Ela é toda assim, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, por isso que ela se perde, se desorganiza. Perfeito. E você vê que são hastes desordenadas. Então, isso mostra como estão os neurônios dela, como está a forma de pensar desordenado. Essa florzinha, se eu não me engano, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 pétalas também. Depois eu vou trazer, a título de curiosidade para vocês, a parte da vibração, né, pela numerologia. Mas faz todo sentido, porque o 5 em desequilíbrio, já falando aqui, deixa a pessoa desnorteada. Os 5 em desequilíbrio são as pessoas muito inquietas, que pensam muito, querem fazer tudo ao mesmo tempo, então se acumulam de afazeres e se perdem nos afazeres, estão sempre, nunca conseguem terminar, nunca conseguem entregar. A gente vê muito isso no corporativo, né? As pessoas que... aí começam a surgir aquelas síndromes de burnout, né? Aquela síndrome das pessoas, né, Si? Você deve ver bastante isso. As pessoas que... A pessoa bagunçada. No modo geral, a mente dele é toda bagunçada, não tem uma ordem. Eu até brinco com meus pacientes, coloque os minions de vocês em ordem. Ordem de filinha mesmo, eu falo para eles. Porque senão não consegue colocar as coisas no lugar. A Lisiandra é uma das flores excelentes para se trabalhar burnout, viu, sim? Tá? Bom saber, Mel, isso é ótimo. Nas próximas aulas, eu vou trazer para vocês algumas fichas de cada flor. Aqui, eu estou trabalhando com as escolhidas. E aí, nas próximas, eu vou trazer mais detalhes sobre todas, né? Porque são 89. Eu dei foco aqui para a gente começar a se relacionar com essas flores. E aí, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês sintam. É mais fácil para a gente absorver o conteúdo. Né? Quando eu fiz os cursos, foi passado muito na dinâmica de decoração. Decoração não, é decoração que se diz? Essa dinâmica da gente decorar a ação. É né? o decoreba que a gente brinca. Isso. Só que, para mim, eu acho que quando a gente sente e percebe, fica mais fácil de assimilar aquilo que a gente aprende. Né? Então, por isso que eu estou caminhando com vocês de uma outra forma. Tudo bem? Vocês vão ver que vocês vão olhar, vocês já vão identificar e aquilo já vai fazer sentido, porque vocês vão trazer algum link, fazer links, né, com as informações. Então, vamos lá. E a cor também, ó. Só fazer um comentário. Você falou de decoração, você falou de sentir, né, com o coração. A origem da palavra decoração é decor, né? Decoração. Ó. Gratidão, filha. Mas na prática não é, né? Então, né? Porque eu desde de criança eu não gosto de decorar, eu gosto de entender, de assimilar, de absorver, de refletir. Eu vou muito por esse caminho, por isso que eu trouxe esse formato, essa proposta, né, para essa jornada, para que vocês possam se desenvolver, porque desta forma a gente desenvolve o Ministério Direito. Vocês devem ter ouvido falar, o Branco, nosso desenvolvimento espiritual. A gente foi acostumado muito com o desenvolvimento do Ministério Esquerdo, né? O racional, o lógico, o sensato, o coerente, principalmente na escola. A gente perdeu a espontaneidade que está no nosso direito, a gente perdeu a capacidade de imaginar, de visualizar. Então, aqui a gente está ajudando vocês a resgatar essa habilidade que é muito importante para o acesso e o desenvolvimento espiritual, sobretudo. Tá? Então, mudando de florzinha... Ai, lótus azul. A Renata ama, né, Rê? A flor, não é? E eu acho que outras... Eu lembro que a Rê sempre fala, eu acho que outras de vocês também. A Fê, ela é maravilhosa, gente. Quem escolheu, então, desta vez? Fernanda, você escolheu? Mais alguém? Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo. Então, é para você. Fê. Olha, essa foto tá um escândalo de bonita, né?
Aqui, gente, aqui embaixo é um lodo. Ela nasce do lodo, de um charco de uma água escura, parada, fétida, muitas vezes, né? E aí eu falo muito com a Índia, né? Que a Índia está no escurinho, mas ela deve estar ouvindo. A gente conversa muito sobre a simbologia, né, da flor de lótus. E essa daqui, ela, como toda flor de lótus, ela nasce do lodo e a haste dela é longa, para que ela saia do lodo. Mesmo ela estando enraizada no lodo, ela não se encharca, ela se mantém limpa, purificada, linda, esbelta. Ela não se deixa contaminar pelo lodo. Essa é a proposta da flor de lótus. Então, principalmente para quem escolheu a flor de lótus. Vamos analisá-la aqui, ó. Ela atua principalmente no chakra básico. Ai, a Xante mexeu aqui. Deixa eu voltar. Ai, gente, espera aí. O que aconteceu aqui? A Xante encostou. Desculpa, meninas. Espera aí, vou ter que sair um pouquinho daqui. A Xante encostou, saiu da ordem. Espera aí. Ah, está pela fora. Mel, enquanto você arruma aí, deixa eu te fazer uma pergunta. A flor de lótus, ela tem diferença da cor? Sim, a gente vai trabalhar, eu vou mostrar para vocês. Essa é a lótus azul. Lembra da lótus magnólia? Amarela. E É amarela? muitas de vocês escolheram. A gente tem a Ah, lótus sim. do Egito, que é amarela. A magnólia é aquela amarela que é a lótus do Egito com a florzinha magnólia. A gente vai falar mais sobre ela. Ah, As sim. lótus, Rê, elas vibram em várias cores. A lótus azul é uma das inúmeras espécies de lótus. São uma mais linda que a outra. Aqui no nosso sistema de florais, a gente tem a lótus azul, a do Egito, que muitas escolheram, que é amarela, e a lótus magnólia. São 3 lótus aqui no nosso sistema. A magnólia é a lótus do Egito com a flor magnólia, uma junção poderosíssima. Mas aqui a gente tem, então, são 2 lótus, né? A amarela, que é a do Egito, e a azul, que é a lótus azul. No nosso Aí sistema. cada uma tem um significado independente da cor. Não, não se fixa ali na lótus especificamente, e sim na lótus azul, lótus amarela. Sim, É isso? sim, porque não é só cor, Rê. Ela, você vai ver, ela é outro formato. Ah, sim, sim, sim. Completamente, ela só tem a haste de semelhante, né? A haste e o habitat delas. Mas a flor em si tem uma geometria completamente diferente uma da outra. Ah, Você vai sim. ver quando a gente... Eu não lembro se eu coloquei a lótus aqui, a lótus do Egito. Não lembro se alguém escolheu. Mas nas próximas aulas eu vou trazer as 2 juntas para vocês verem. Vou fazer uma comparação. Por isso É que porque eu, a proposta terapêutica, né, é completamente diferente. eu gosto dessa, mas eu sou apaixonada pela do Egito. Ela tem um quê, assim, que me atrai. Eu gosto bastante, acho linda. Ela é especial. Gratidão, Mel. Ela é especial também. Eu te entendo, Rê. Sim. Ó, a lótus azul, então ela trabalha... ela que tem... depois eu conto. Eu já quero contar uma especificidade dela, mas eu vou contar mais para frente. Ela é muito conectada com as ninfas, com seres elementais das águas, que são ninfas. Depois eu vou falar para vocês. Mas vamos focar aqui, né? Ela atua principalmente no chakra básico, então já sabemos ali, conhecemos o negativo do básico, o positivo do básico, e o nível de personalidade dela é para aqueles que não têm fé, que não acreditam em nada, não acreditam principalmente no seu potencial. E aí essa florzinha ela vai trazer para essa pessoa uma profunda limpeza dos chakras, principalmente o chakra básico, o básico sexual, ele vai trazer uma profunda limpeza nesses 2 chakras que a gente conhece como chakras inferiores, para ajudar a pessoa a elevar a frequência dela e acreditar nela, a começar a acreditar nela, para depois acreditar em outras esferas, em outras dimensões. Então, são pessoas que estão muito fechadas no materialismo, no egoísmo,
Elas não acreditam em nada além daquilo que elas podem provar, elas não acreditam em nada além daquilo que elas podem pegar. São pessoas que estão embrutecidas na matéria, né? E aí não vem a vida com beleza, com poesia, com leveza, com espiritualidade. E ela vai ajudar a pessoa a abrir o caminho espiritual, abrir uma nova percepção sobre ela e sobre a vida. Olha que interessante, esse floral, gente, ele é maravilhoso, ele é poderosíssimo. Sabe pessoas, por exemplo, que precisam mudar alguma coisa na vida, conquistar alguma coisa, abrir um trabalho, viu, Angel? Deixa eu ver se ela voltou, deixa eu ver se ela está aqui. Estão empreendendo algo novo, estão começando a empreender. Eu coloquei muita lótus azul nos florais da Índia e de várias de vocês aqui. Pessoas que estão abrindo um novo caminho, né? Posso comentar um pouquinho sobre só o seu ano pessoal, amiga? Ainda está no ano 1. Pode sim. Ano pessoal 1. Nossa, ela está desbravando novas jornadas na vida dela, né? Novos caminhos. Caminho pessoal, caminho relacionamento, caminho profissional, caminho material. Então, assim, ela está empreendendo coisas novas na vida dela em vários setores. Então, a Lótus Azul ajuda a pessoa a primeiro acreditar nela, a se bancar, né? A se firmar, a se ancorar, para depois acreditar naquilo que ela quer, que ela deseja, que ela está realizando, que ela está implementando. Então, principalmente para quem está empreendendo alguma coisa, ou para quem quer mudar alguma coisa em si e tem dificuldade, trazer uma transformação profunda na alma, né? Isso vai refletir em vários campos. Ela é o floral condutor para todos os chakras. Então, quando você toma a Lótus Azul, ela não só vai atuar no básico, mas ela vai atuar em todos. Ela atua em todos, a começar pelo básico. E a atuação dela é muito rápida. Ela floresce, ela ajuda a pessoa a florescer de uma forma muito rápida. Está sentindo isso, amiga? Muito. Tanto é que eu tô toda hora lembrando do floral, assim. Ele está me fazendo uma diferença na hora que eu tomo, sabe? Já me renova, assim, me dá um up. E o foco. Acho que isso aí é outro, né? Mas enfim. Mas também, mas ajuda também, porque olha como ela não está aberta para cima, olha, ela representa o nosso coronário também. Imagina que a haste dela é toda a nossa coluna vertebral por onde estão todos os chakras. O básico está lá encharcado, o básico está lá no lodo, metaforicamente falando, né? E a flor, que é o ápice dela, o elemento fogo, está voltado para onde? Para cima, representando o nosso coronário, conectando as pessoas, no caso, vou usar a Angel de novo, conectando a Angel aquilo que tem de mais sagrado e divino nela, a intuição, principalmente, para aquilo que ela tem que fazer e escolher. Ela é maravilhosa. Sabe, uma percepção que eu tive agora tem uns 2, 3 dias, assim, que agora acho que faz uma semana que eu estou tomando, né, Mel? Isso. É de não duvidar, tem muito a ver com a questão da sombra, né? Mas não duvidar daquilo que eu acredito, né? Por isso que eu acho que até falei do foco, mas assim, realmente confiar no meu potencial, né? E seguir, que às vezes a gente fica será, né? Falei isso, falei aquilo, dá aquela titubeada. Nessa semana, nesses últimos dias, tenho me sentido muito mais confiante daquilo que eu sei, daquilo que eu sou, daquilo que eu estou, né? Assim, o papel que eu represento dentro de contextos, né? Então, é isso. Perfeito, gratidão. E ela, quando você estava falando, me veio uma outra coisa. Ela, quando a pessoa está se transformando, florescendo, se individualizando, né, buscando a sua vida, os seus empreendimentos, ela pode passar por muita interferência, influência de outras pessoas que não acreditam. Sua ideia não vai dar certo. Não, mas isso daí não é para você, né? Então, assim, esse é o charco, né? É o lado do charco ali. Então, ela vai ajudar vocês a não se deixarem influenciar por opiniões de outras pessoas ou por algumas dificuldades que podem aparecer no meio do caminho. Então, independentemente do que aconteça de aparente negativismo, né? Ela mantém vocês no alto, mantém vocês fora dessa energia, para vocês continuarem, como a gente já falou, firme, forte e confiante no seu propósito.
né? Então, vocês devem conhecer pessoas que estão encharcadas com as emoções ou com os problemas da vida. A lótus azul pode trazer essa iluminação. Para mim, essa florzinha era o que me representa, né? Eu acho que caiu como uma luva, assim, acho que nos primeiros, sei lá, 40 e tantos anos da minha vida, eu estava muito ali na sombra. Eu acho que eu já estou me movendo bem mais para a direita, para a luz, nesse aspecto. Mas eu sempre tive muita falta de confiança em mim. As pessoas confiavam mais em mim do que eu própria. Então, no trabalho, eu sempre tinha a síndrome de impostora. Do que essas pessoas estão achando? Eu não fiz nada. Eu não tinha confiança em mim. E agora eu me sinto mais movida aqui para o lado da luz, para essa abertura. Perfeito, Fê, gratidão. E aí você vê, né? Então você já está se iluminando. Você já está no estágio já. Você escolhe para te representar, porque é para te reafirmar, então. A sua escolha foi uma reafirmação para que você continuar. Você já está expandindo, você já está desenvolvendo sua espiritualidade, você já está desenvolvendo os seus potenciais, né? Aqueles que você conhece, aqueles que você nem imagina que tem. Bacana, bem interessante. Vamos tomar lótus azul, né, Fê? Olha lá, Rê, coloquei. Acho que todos nós deveríamos tomar. Eu tomo bastante a lótus azul. Aliás, para estar aqui dando essa aula, eu tomei muita lótus azul. Olha lá a florzinha, é uma das florzinhas preferidas do grupo, a lótus do Egito. Muitas de vocês escolheram a lótus do Egito, né? Olha só, coronário, vibra muito no coronário, né? O chakra ali, vibrando para o alto, para o avante, para o positivo, para o que é sutil em nós, o que é verdadeiro em nós. Ela é indicada para quem precisa limpar e se libertar, principalmente de karmas sexuais compulsivos e manipulações psíquicas, pactos. Então, assim, baixa autoconfiança, ego desequilibrado, manipulação emocional, as pessoas que são manipuláveis, aquelas que manipulam, lembrando, né? Porque sempre tem aquela que faz, aquela que recebe. Então, as pessoas que são suscetíveis, são vulneráveis às manipulações emocionais, se deixam levar pelo que os outros falam. Como que o outro pensa a seu respeito, como que o outro se relaciona com você, o que o outro acha de você. Então, são pessoas que precisam se libertar desses domínios de outras pessoas, porque elas mesmas estão presas por laços kármicos e sexuais. Eu acho que para muitas de vocês eu já falei, quando a gente muda de relacionamento, a gente precisa fazer uma limpeza nos nossos chakras inferiores, né? Eu recomendo muito banhos de assento, vaporização no útero, porque a gente não tem ideia de como a energia sexual é poderosa. E se você não se limpa, você vai levar toxicidade, né, de relacionamentos anteriores para os próximos. E isso pode manifestar no entrosamento com o outro. Isso pode manifestar na dinâmica da relação. É muito sério isso, gente. E aí você pode ter algum conflito com o outro, desnecessariamente, mas por ressonância, por influência energética desse vínculo sexual do relacionamento anterior. Eu já trabalhei terapeuticamente com muita gente nesse sentido. E aí a pessoa faz uma limpeza, toma um floral, eu até indico para colocar o lótus azul no próprio banho de assento, além de tomar, porque ajuda muito nessa libertação, nessa desconexão, né? Nesse corte. E assim como quem está já vibrando no lado luz, a pessoa está desejosa de se libertar dessas manipulações, né? A automanipulação, tá? Que leva a pessoa para a autodestruição, e ser sugestionável à manipulação dos outros, porque ela já está manifestando um desejo de fortalecer o seu poder pessoal. A lótus do Egito, assim como a lótus do azul, também é poderosíssima para conduzir todos os chakras. Fazer uma limpeza, começar do básico, para emanar para todos os chakras. Quem escolheu desse exercício a lótus do Egito? Eu não estou lembrando aqui. Não foi ninguém aqui? Mas se identifica, alguém se identifica com uma dessas características? Com essa descrição? Posso mudar? Tem alguma dúvida?
Ah lá, eu coloquei as 3 aqui. A Lotus Magnolia. Então, essa flor é a Magnólia. Oi, Angel. Eu escolhi a Lotus Magnolia. Pronto. A Simone também. Deixa eu ver mais alguém, porque às vezes eu não consigo ver todas as janelinhas, tá? Ó, olha que legal. A Lotus Magnolia é uma junção, uma integração da Magnólia, que é essa flor linda, exuberante, né, toda resplandecente, com a Lotus do Egito, que é a nossa amarelinha aqui, né? Por que a Neide sintonizou essa flor para unir as duas flores? Na verdade, sintonizou essa essência para unir as duas flores. A Neide, assim como nós estamos fazendo aqui, em menor ou maior grau, ela olhava para uma flor, ela sentia algumas coisas no campo dela mesmo, uma emoção, vinha um pensamento, vinha uma imagem, ela era muito sensível, né, e sensitiva, e ela olhava para aquela flor e vinham alguns insights, né, e ela se conectava com Deva, e ela começava a sentir muito no corpo, principalmente no corpo, como muitas de nós sentimos a espiritualidade. E à noite ela sonhava, ela tinha sonhos, ela se via nesses contextos, então ela se via em situações bem tensas, situações assim de muito conflito. Ela se via em várias situações para ela conseguir se sintonizar e saber para que propósito aquela flor servia e quais eram os níveis, né, de personalidade de alma que elas traziam, polaridade positiva e negativa. No caso da Lotus Magnolia, ela conta que ela teve uns sonhos com o Egito também, uma parte de mumificação, ela foi aprisionada, ela conta que ela viu até uma vida passada dela, onde ela foi torturada e mumificada viva, então foi uma situação bem angustiante para ela, porque essa flor, ela é muito poderosa, para quem está no nível de personalidade ainda, vai se sentir desprotegido. São aquelas pessoas que, onde entra, capta tudo do ambiente, efeito esponja da mediunidade. Você entrou em algum lugar ou falou com alguém, ou você perde vitalidade porque te vampirizaram, ou na sua casa mesmo, né? Alguém está diferente e você vai ajudar e perde a tua força, perde o teu humor. Então, eu coloco muito essa essência para aquelas pessoas pessoas animais e crianças. Eu coloquei no Isaac, no floral do Isaac, crianças que podem estar sofrendo influência dos próprios pais, às vezes, ou de amigos da escola, ou de professores, e aí acabam tendo comportamentos esquisitos, mudam o comportamento, né? Então, são pessoas que estão vivendo o que tem que viver, mas que manifestam outras questões que não são suas, porque estão em simbiose. Lembra da aula onde eu mostrei para vocês o GDV, que é a leitura do nosso campo energético? Lembra que eu falei para vocês, eu cheguei a falar que a pessoa, né, que me concedeu as imagens, usou a Lotus Magnolia principalmente para aquele caso onde a pessoa havia recebido um transplante. Olha só, esse caso é interessante. Até transplante de órgão. Quem recebe transplante de órgão precisa tomar principalmente a Lotus Magnolia, porque aquele órgão já vem com o campo energético da pessoa que doou. Você acopla no seu corpo, aquele campo vai influenciar teu comportamento. Então, você precisa delimitar o teu campo, separar, porque mesmo que aquele órgão esteja dentro de você, e enquanto ele continuar vibrando naquele campo que é de outra pessoa, você precisa separar, porque senão você muda o teu comportamento. A pessoa, no caso que recebeu o órgão, eu acho que era um rim, eu não lembro agora, ela disse que ela era uma pessoa calma e pacata, ela começou a se tornar agressiva, arredia, mudou completamente o comportamento dela, emocional. Aí, ao tomar a Lotus Magnolia, ela voltou para ela. Então, no nível de personalidade, essa florzinha vai ajudar aqueles que estão muito misturados, mãe e filho, marido e mulher, amigos, irmãos, né, pais, você com a sua mãe e com seu pai, para delimitar o seu campo, que é meu, que é do outro. Quando a gente trabalha a constelação, né, o amor cego, para separar as influências de pai, essa florzinha também pode ser considerada uma ótima flor consteladora, porque ela vai ajudar as pessoas, quando vocês moram junto com outras pessoas, a separar, não deixar o humor do outro, o temperamento do outro, ou o que o outro te fala, te influenciar.
em demasia, né? Então, Gato e tutor, né, Mel? Oi? Gato e tutor do gato. E eu coloquei no floral do Silver. Você me falou. Eu coloquei, então, eu posso, me permite? Pode. Do Achante eu coloco também, porque os animais, assim como as crianças, sentem muito o que a gente sente. Então, no caso do Silver, que é o gatinho da Angel, ele tem muita simbiose, principalmente com o Enzo, né? Que é o filho da Angel, mas também com a mãe, com todo mundo que está na casa. Então, ele estava mudando o comportamento dele. Aí, quando a Angel me relatou, no floral dele, eu acrescentei, entre outras essências, a Lotus Magnolia, para separar. O que é dele e nada, e principalmente porque eles não têm o mental, eles não têm essa consciência, então eles vão sofrendo sem saber, né? A gente é que vai percebendo e vai ajudando, para separar e não permitir mais que os temperamentos das pessoas que moram na mesma casa possam influenciá-lo. Ajudou? Você está sentindo diferença nele? Tá, ele também é bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Ele estava muito agitado. Estava captando tudo. Capta, gente. Mel, é crianças implantados que você falou e que mais? Órgãos implantados, né? Transplante, né? Órgãos transplantados, criança e animais e pets. Mas nós também, viu, Cid? Todos nós. É que esses seres são mais indefesos, né? Mas todos nós. No caso, é para qualquer tipo de simbiose, né, Mel? Assim, onde se percebe uma simbiose entre dois seres que precisa fazer o limite, né? Botar o limite. Sabe, eu tratei uma vez uma mocinha, ela, acho que 14, 15 anos, ela estava completamente vivendo de uma forma muito alienada, porque a mãe querendo que ela fosse do jeito que ela tinha, que achava que tinha que ser, querendo que ela fizesse a faculdade que ela sempre quis fazer e não fez. A mãe estava projetando nela uma insatisfação própria. A mãe projetava nela algo que ela não fez quando tinha essa idade e queria que a filha vivesse o que ela não viveu. E a filha completamente manipulada pela mãe, pela presença e opinião da mãe, e alienada, não sabia o que ela queria, o que ela gostava. Eu trabalhei muito com ela com a Lotus Magnolia, para ela, cadê eu, né? Eu estou tão submersa ali nos desejos da minha mãe que eu não sei mais quem eu sou. Então, eu trabalhei bastante com essa florzinha, principalmente, né? Ok? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Agora vamos na Margarida. Alguém aqui escolheu a Margarida? Acho que é a Rê, né? É a Rê, que mais? Mais alguém? Não? Ah, a Tati. Olha que lindo, eu estou apaixonada também por essa. Maravilhosa, né? A Margarida, eu só vou começar a falar aqui alguma coisa antes de entrar. Se a Margarida era muito importante para tratar síndromes de déficit de atenção, de aprendizado, autista, TDAH, toda síndrome mental que traz uma dificuldade de aprendizado. A Margarida ajuda bastante, viu? Estou aqui anotando já para não esquecer. A Margarida ajuda muito, principalmente dislexia, principalmente. Ela trabalha, dentre outros chakras, bastante assiduamente, né? Com o chakra básico e nível de personalidade. Ela vem trabalhar, como eu falei agora. Ah, eu escrevi ali. Eu falei para não deixar esquecer, para não esquecer, porque eu queria falar principalmente para a Simone, que é psicóloga, mas eu escrevi ali, ó. Analfabetismo funcional. Vocês sabem que é o analfabetismo funcional? É a dificuldade que a pessoa tem para interpretar o que ela lê. Ela lê, mas ela precisa ler várias vezes, e mesmo assim ela tem dificuldade de entender, de interpretar o texto. Então, por isso que é chamado de analfabetismo funcional, né? Ela consegue ler, mas não consegue absorver, compreender, refletir, né? Ela não assimila. Ela, assim, acho que é um pouco parecido com a dislexia. Pessoas que têm tendências a vandalismo, ela ajuda aqueles que têm dificuldade para discernir o que é real e o que é ilusão, dificuldade para reter informação, porque traz uma mente confusa. Assim como no nível ali da alma, são pessoas que já estão predispostas a trabalhar habilidades de organização, de foco,
interpretação, desejo de ativar capacidades adormecidas, intelectuais, intuitivas. Quem escolheu que é a Margarida? Fala de novo. Kátia e Renata, né? Então, pessoas que têm dificuldade para reter a informação, precisa para assimilar, para registrar, precisa ler várias vezes, ou demora para fazer sentido, né? Demora para compreender. Vocês conseguem se identificar em uma dessas questões? Querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu Eu me vejo isso identifico. Ai, desculpa. Eu vejo isso muito no autismo lá com o pessoal que eu trabalho, entendeu? Na parte de dislexia, exatamente os déficits de atenção do todo o pessoal. Eu vejo bastante isso lá. Quer falar? Sim, eu me identifiquei referente às vezes, a mente confusa, né? Que eu acredito que eu vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, e aí eu acabo confundindo tudo, misturando tudo, e às vezes eu tenho, sim, essa dificuldade, sim, de, de seguir, né, em um caminho, em um trajeto. Então, eu acabo, sim, me confundindo, assim, muitas das vezes. Mas isso está sendo trabalhado também, Mel. Eu acredito que... Ai, peraí. Está me ouvindo? Sim. Tem uma interferência aqui. Eu acredito que por todo o processo, né? Por tudo que me aconteceu muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu acabei ficando perdida, né? Com o intuito de saber o que eu queria, mas não sabia como agir, para qual lado correr, para qual lado... precisava mesmo de um direcionamento, né? Talvez que alguém que me falasse, ó, você está certa, você está sentindo isso, então faça isso. Mas eu fiquei, sim, teve alguns momentos, agora já está ficando tudo mais claro, mas me identifiquei, sim, referente a isso. Eu acredito que seja isso que eu falei, de viver muitas coisas, muitos acontecimentos, vim tudo muito à tona ao mesmo tempo. Então, eu fiquei meio que perdida no caminho. E você escolheu para representar você, né, a Margarida? Isso. E você, Cá? Eu também, como a Rê, essa mente confusa. Ai, o que eu devo fazer? Faço isso ou não faço? Ou é melhor fazer outra coisa? Ah, eu não vou fazer nada, sabe? É bem... não ter um foco. Você vê que interessante. Olha o formato dela. Mente espanada. A mente que está espanada para vários lados. E aí você paralisa. Você fica pensando em tanta coisa que você paralisa. Você não faz nada, né? As Então, células estão... cada uma está num nível, uma está para um lado, outra está para outro, né? a Bem mente... aquilo, né, Mel? Começa um monte de coisas, o que vai surgindo, o que vai aparecendo, você me identifico, tudo se identifica, acaba começando um monte de coisa e acaba não finalizando nada. É bem isso. Perfeito. Por que eu estou estimulando vocês a falar? Porque ela vai trazer para vocês a síntese, uma forma mais organizada de pensar, né? Porque a Margarida são aquelas pessoas que têm, como a Rê falou, pensam em muitas coisas ao mesmo tempo e não conseguem chegar a lugar nenhum, né? E aí se sentem paralisadas, frustradas, insatisfeitas, não conclui o que começa, esquece o que começou, né? Acaba tendo muitos lapsos de memória. Então, ela vai ajudar vocês a trazer uma síntese, mesmo vocês olhando para todas as possibilidades, é o foco, né?
Para onde eu quero ir? Eu sei que eu tenho várias opções, várias alternativas, mas para qual delas eu escolho? Então, vamos ajudar você a sintetizar essa mente que está muito aberta. Porque é bom também ter uma mente aberta, é positivo, se souber ser aproveitado, né? Então, assim, eu olho para todas as minhas inúmeras possibilidades, mas eu traço a minha rota. Então, a Margarida ela vai ajudar vocês a trazerem essa síntese do todo, para que vocês possam ter a organização, foco e a determinação para caminhar. Tá? No caso, a Caixa... Vamos colocar os Minions na ordem aí, gente. Boa. Vamos organizar os minions, né? Neuronais. Né? Então, a Cá escolheu a sombra. Né? Posso falar um pouquinho de você, Cá? Por gentileza? Então, assim, veja se às vezes você olha para uma situação, ou para alguém, ou para você mesmo, ou para uma questão, e vê de uma forma, só que depois você vai ver e fala, nossa, não era bem isso, nem tudo que parece né? Não é bem, parece que eu estava vendo uma outra coisa. Quando você começa a trazer luz para o teu entendimento, parece que você percebe que aquilo que você estava vendo era uma ilusão, né? Era algo que estava te levando para um caminho contrário, um desvio de caminho. Então, como você escolheu a sua sombra, procura desenvolver em você, apurar esse seu senso de discernimento, que você tem muito forte isso. É só praticar, sabe? E faça as coisas com mais calma para que você possa entender, principalmente nesse ano 7. Lembrem que a gente está no ano 7, o ano da Lua. Gente, é um ano muito desafiador para todos nós, porque muitas sombras, todas as nossas sombras estão escancaradas, a gente não consegue mais controlar, a gente não consegue mais camuflar. Então, vem tudo que a gente tem de ruim, vai, vem, manifesta. Antes a gente conseguia ter minimamente um controle por conta dos personagens que a gente cria, e aí a gente mostrava aquilo que a gente não era. Só que esse ano não está dando para a gente fazer isso, graças a Deus, né? Vamos trazer a nossa luz, né? Vamos aprender a vibrar na luz. Então, tá mais difícil mesmo. Às vezes você acha que é uma coisa, nossa, já se mostra outra. A gente está vendo muito isso na política, nas questões sociais, ideologias, a gente vê muito isso em casa, as pessoas mudando de opinião, as pessoas falando uma coisa e fazendo outra, está tendo muito uma dicotomia, né, em tudo que as pessoas fazem, está tudo muito confuso, está tendo muito ruído de comunicação, muitas notícias, informações fake. Então, essa Margarida, ela vem para ajudar a gente, está vendo que o foco, o centro dela é dourado. É voltar para o nosso centro. O que elas dizem? O que ela está dizendo para a gente? A gente pode estar no mundo e passando, sentindo todas as influências do mundo, mas onde está o nosso centro? Onde está o nosso foco? O amarelo, né, que é o nosso empoderamento, que é a nossa capacidade intelectual, intuitiva. Onde é que a gente está? Mesmo tendo um monte de coisa acontecendo, cadê eu? Cadê a minha vontade? Cadê a minha intenção, o meu propósito? Essa é a mensagem que ela traz para todos nós, principalmente nesse ano. Então, ela ajuda a gente a sintetizar aquilo que é importante para nós, para que a gente possa manifestar. Senão, a gente perde energia, a gente enfraquece, a gente se desvitaliza, como as pétalas, né? Então, vamos voltar para o nosso núcleo, que é o nosso meio, né? Nosso caminho do meio, que é o nosso caminho de equilíbrio. Esse é o aprendizado. Ok, meninas Margaridas? Renata e Kátia? Tragam a mensagem da Margarida para o dia a dia de vocês. Vamos tomar a Margarida. Eu acho que eu coloquei no seu. Não, ainda não. No da Rê eu coloquei. A Rê já está, quando chegar o floral, já vai começar a tomar. Comer, você falou que a gente precisa se concentrar, né? E aí, esse miolinho aí, ele é todo amarelo, tal. Ele é o centro da margarida. E o nosso se concentrar é a gente parar e pensar. É como se isso fosse o nosso cérebro mesmo, né? Para, pensa, se concentra, né? Se foca. É isso, né? Que a gente fica tanta coisa na cabeça e acaba se perdendo mesmo. Eu vou complementar, me permite complementar, tá? Perfeito o que você falou. E complementando,
E eu penso assim, parar de pensar, a gente não vai conseguir, até acho que nem esse propósito, né? Mas eu acho que é parar de interromper o ruído dos pensamentos, porque os pensamentos, eles têm muitos ruídos, né? Então, eu acho que assim, a gente aprender a limpar esses ruídos dos nossos pensamentos. Vocês concordam? Vocês têm alguma opinião? Vamos conversar, gente, vamos trocar aí. É muito legal quando a gente troca. Acho que acalmar a mente, né? Acalmar a mente. Quando você acalma, você consegue ter mais clareza. É voltar para o centro seu mesmo, sem tantos pensamentos. Espera aí, vamos parar, vamos deixar os pensamentos quietos e vamos voltar para dentro de si própria. É mais ou menos assim que eu imagino, entendeu? Pensamento tem muito barulho, né? Faz muito barulho. Não é? Então, diminuir esse barulho em nós. Eu Faz uma música de funk ruim. acho que um bom começo é a gente começar a aprender a diminuir esse barulho em nós, né? Às vezes, quando eu estou com muito embaralhada, né? Quando eu estou com muitos sons na minha mente, opa, né? Aí eu vou fazer um exercício ou de meditação, ou vou caminhar, ou vou começar a limpar. Tem que começar a limpar os pensamentos para a gente poder focar naquilo que é mais importante no momento, né? Eu acho que é um exercício constante para todos nós. E a Margarida nos traz essa reflexão. Tentar imaginar uma folha em branco também, como se fosse uma folha em branco, nosso cérebro também ajuda bastante, viu, pessoal? Olá, olá, hashtag fica a dica da doutora Simone. Boa dica, bela dica. Podemos mudar de corzinha? A próxima aqui, a perpétua. Vamos lá, a Cá, né? A Cá escolheu a perpétua. Tem mais aqui, a Adri. Mais alguém? Acho que a Kátia e a Adriana, então. Você lembra, Adri, onde você escolheu ou quer que eu pegue aqui as minhas anotações? É a minha dificuldade. Tá. E a Cá é o momento. Seu momento, né, Cá? Dificuldade do É o meu momento. momento. A Perpétua, eu sonhei com ela. Lembra que eu tinha falado para você? Eu falei, eu acho que eu vou trocar a minha flor, né? E aí eu sonhei com a Perpétua. Eu andava de bicicleta em um caminho, e nesse caminho era cheio dessa flor, cheio. E eu achei tão interessante isso, eu falei, não, eu tenho que trocar. Acordei pensando, falei, não, eu preciso trocar a flor. Que bom que trocou, né? A Índia tem uma conexão também com essa flor, não tem, amiga? Onde você vai, aparece essa florzinha, né? Não, foi lá em Biúna, na verdade eu nem conhecia ela. E é lá em Biúna que eu conheci, ela é linda, ela tem várias cores, né? Muito bonita, eu adoro. Essa daqui, no caso do nosso sistema, é a branca, né? Aqui a gente trabalha só com a branca, porque até por conta da diferença de cores, traz um propósito terapêutico diferente, como eu falei para vocês, né? Vamos dar uma olhada aqui nela, então, juntas, ó. Ela trabalha principalmente no frontal, né? Lembrando que o frontal em desequilíbrio é intuição bloqueada e mente limitada. Frontal em equilíbrio é uma libertação do ego para fluir no espírito. A mente está mais livre, está mais intuitiva, está mais direcionada, né, para aquilo que ela precisa. Nível de personalidade são aquelas pessoas que têm um apego, saudades, há pessoas que morreram, relacionamentos antigos. Então, elas precisam, a Perpétua, ela fala muito sobre, principalmente, as pessoas que não conseguem viver bem pelos seus entes, por conta de acharem que perderam pessoas ao morrer, que ao morrer as pessoas se perdem. Sabe aquelas pessoas que, assim, quando morre alguém, claro que todos nós temos uma certa dificuldade para lidar com a morte, mas o perpétuo são aquelas pessoas que têm um apego excessivo ao outro e não querem que o outro morra, não querem aceitar que a mãe ou o pai, principalmente, né, vão morrer, ou o filho. Então, elas trazem um sofrimento contínuo. Eu tenho uma pessoa que a gente ajuda, os pais morreram há muito tempo, mas a vida dela não evoluiu. Ela vive na mesma casa, com as mesmas condições que ela vivia, acho que assim, mais de 20 anos que os pais morreram, e ela
claro, ela mudou, a vida fluiu, continuou, mas ela não continuou. Então, ela fica pegada ao passado. Tudo que ela faz e fala, ela traz os pais que morreram há 20 anos. Então, é uma pessoa que não aceita a separação, né? Não aceita, é algo inconcebível para ela, tem um sentimento excessivo de saudades. E aí, claro que isso vai desencadear em carência afetiva, são pessoas que sofrem por muito tempo a dor dessa suposta separação, né? Veem a morte só de uma forma e não aceitam. E aí, da mesma forma, em contrapartida, né, o nível da alma. São aquelas pessoas que já perceberam isso e desejam compreender que não existe uma separação, é uma ilusão, né, a separação, porque somos todos parte de uma mesma energia. Então, é olhar para a morte dentro de uma perspectiva, talvez, espiritual. O desejo de aprender a desenvolver a lição do desapego. Então, são aquelas pessoas que se apegam a fatos, não só, estou falando de morte aqui, porque eu trabalho muito com pessoas que não se conformam, né? Trazem um sofrimento contínuo, mas principalmente as pessoas que são apegadas a alguma coisa, né? E não, a qualquer coisa. Imagina, a lição dela é a lição do desapego. Então, apego de pensar da mesma forma, que pode trazer resistência mental, apego a não sair do estado que está, apego a não se conformar com a vida como ela é, apego porque o outro não é do jeito que você quer, qualquer tipo de apego, né? Pessoas que trazem muita resistência para se libertar. Meninas se identificam com alguma dessas questões? Eu estou me identificando com todas, meu. Tanto do que é luz, tanto do que é sombra. Que bom. Que bom. Dri, quer comentar alguma coisa? Sim, com a parte da resistência. Não, de morte, não. Lógico que, né? Tem aquele apego, mas Um como dia eu a não... gente vai se encontrar de novo, não né? era o momento. Oi? Tá, o Eu acho seu que ela tinha travado e voltou. Isso. Teve um delay. Eu achei que ela tivesse terminado, mas eu acho que travou. Desculpa, Cá, eu chamei a Adri porque eu achei que você tivesse terminado, mas pode continuar. Não, imagina, pode falar, pode terminar, deixa ela terminar. Então, a questão da resistência, do apego, de como as coisas deveriam ser, como é o certo, isso é bem forte. Na sombra, né? Tá? Gravou de novo. Ah, não, voltou. Parece que congela, né? Tá. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Está instável. Vou falando aqui, tá? Quando você voltar, você se mostra, por favor. Então, essa perpétua, ela ajuda a pessoa a quebrar esse padrão, né? Para se libertar. Então, o primeiro passo é a identificação, como vocês já estão fazendo. E aí, no caso, a Adri, que está lá no Peru, né? Mesma dinâmica, Adri. Se conecta, né, com essa energia, aceita essa característica em você de personalidade e busca essa libertação, né? Intenciona essa libertação. Só esse movimento que você faz no seu campo já traz transformação. E aí você vai... Na verdade, você já está lindamente se transformando, né? Então, eu acho que você já está mais na luz ali, o desejo de aprender, né? A desenvolver essa lição do desapego. De formas, opiniões, você já está muito no nível da alma. Eu vejo muito você no nível da alma já, se libertando das questões do ego para fluir no teu espírito, né? E a Adri, me permite falar do seu ano, Adri, seu ano pessoal? A Adri está no ano 7. 7 no 7, né? Bem desafiador também, principalmente. 7, ela no ano pessoal, no ano 2023, que é um ano para todos 7.
Então, ela está vivendo muita espiritualidade. E para viver a espiritualidade, a gente precisa desprogramar a mente, se libertar desses cárceres que a gente cria e que resistem por muito tempo, né? Então, vai descristalizando. E a Dri é muito forte, né? Então, é forte também para a resistência, por isso que eu chamo de período desafiador, né? Então, a gente é muito forte tanto para a luz, mas também para a sombra. Então, acaba sendo desafiador. Mas quando a pessoa consegue se libertar, ixi, aí ela vai muito rápido. A transformação é muito rápida. E ela está se transformando lindamente. E esse ano, para ela, o 7 está levando ela, né? E chamando muito ela para a espiritualidade. Então, ela está trabalhando muito a questão de limpeza, tanto mental quanto espiritual, para ela se libertar desses padrões. E principalmente, ao se libertar dos padrões, ela se liberta da manipulação energética de seres que a mantêm nesses padrões. E aí ela vai fluindo melhor nos caminhos dela, nos propósitos dela, né? Então, a Perpétua vem para reafirmar esse seu propósito, né, Dri? Ó, continua, tipo assim, continua porque você já está na faixa da luz. Persista, né? Da reprogramação mental agora sustentar um novo hábito, né? Da nova programação. Gratidão. Tá? Voltou? Agora voltou. Por gentileza. Então, comigo, eu tenho os dois lados, né? É o sombra da saudade, da falta, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero mais isso. Eu quero sentir uma saudade gostosa, sabe? Eu não quero sentir saudade sofrida. E sofrida tá bem melhor mesmo. Então, eu acho que eu tenho os dois lados. E esse desapego, né? De desapegar, e, nossa, isso eu tinha muito isso de eu ganhei isso da fulana ou do fulano, e sabe, aí você, poxa, mas eu não tô mais usando isso, né? Então eu não tenho mais esse apego às coisas, tá? Então eu tô nos dois lados aí, na luz e na sombra. Tá na tradição, só de identificar, eu estou vendo você mais na luz já, porque você já está se reconhecendo e está manifestando a diferença, né, na sua vida, manifestando as mudanças na sua vida. Então, gratidão, meninas. Ok, a Perpétua? Vamos mudar aqui. Essa é muito interessante, a purpúreo. Quem escolheu a purpúreo? Ela parece um rabinho de raposa, um rabinho de algum bicho, né? Quem escolheu? Acho que eu escolhi ela também. Deixa eu ver aqui. A Angel? Eu mesmo. E a Fernanda? A Adri e a Fernanda. Adriane e Fernanda, né? Deixa eu confirmar se eu escolhi essa. Acho que sim. Deixa eu pegar a minha papel disso aqui. Parece que é a mesma foto. Vou pegar a ficha, que é importante. Achou. Você escolheu o seu momento, purpúreo, para representar o seu momento. E você, Dri? Meu momento também, Também as duas. Ótimo. Vamos lá, então. Vocês percebem a diferença das flores nesses 3 pontos que eu pedi para vocês escolherem? Né? Então, representar você é o nível da personalidade, né? Representar o momento é o que está acontecendo na sua vida hoje, né? O que você está manifestando, né? E o nível, e depois que é o nível da alma, né? Aquilo que você está intencionando. E a terceira escolha, que é algo, uma dificuldade, algo que você quer trabalhar em você, que pode ser até a mesma flor. Teve gente que escolheu até a 1 e a 3 a mesma flor, eu achei até interessante. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Estão conseguindo, né, encaixar o significado das flores nesses pontos que vocês determinaram. Então, vamos lá. Purpúreo. Trabalha principalmente no coronário. O nível de personalidade são aquelas pessoas que precisam reconhecer em si atitudes extremas. São as pessoas que costumam manifestar atitudes extremas para
para se relacionar, para realizar alguma coisa, seja mentir, seja manipular, seja corromper, seja o emocional muito extremo, né? As pessoas assim, carência afetiva muito extremo, dependência muito extremo, então atitudes extremadas. A purpúrea, para vocês terem uma ideia, esse relato é interessante. Eu uso muito para TPM. Porque quando a gente está em TPM, qualquer uma de nós em TPM, Jesus, jura, Mel? juro, Eu tive, acho que uma das piores TPMs que eu tive na vida, essa última. Muito extrema. Nem eu tava aguentando. fica tudo extremado, né? Chocada. Que a Aí eu gente fica assim, né? Louca. Isso, espanada também. Olha Espanada. Ó, a uma brincadeira aqui em casa é o meu cabelo. Quando o ativa. meu cabelo fica assim, ó, meu filho fala: ih, cuidado. Meu filho. Socorro! Eu observo isso na minha mãe também. O dia que ela já acorda de pá virada, o cabelo dela tá todo. Ela tem o cabelo curtinho. É surreal. A gente fica reativo. Eu ia falar para quem está além da TPM, para quem também está na menopausa, viu, Angel? Também passa por isso, são atitudes extremas. Eu? Não, a sua mãe. Eu ia falar da sua mãe. Você não, nós que estamos. Imagina. Vou esconder a juba. A sua mãe, porque assim, eu vejo muito a minha mãe, né? Principalmente no começo da menopausa, nossa, agitada, nervosa, vontade de socar alguém, né? Os calorões, os fogachos. Essa purpúrea eu trabalho tanto para nós de TPM, acho que todos nós aqui estamos ainda de TPM, quanto para quem está já na menopausa. Tanto é que tem uma fórmula pronta, que depois eu vou falar para vocês, que se chama meia-idade, né? Já vem pronto. E aí você, para várias finalidades. E ali você vê, dentre as várias essências, tem a purpúreo. Então, ela é muito importante para a gente trabalhar essas duas fases da mulher. Não só mulher, homem também, mas eu acho que a mulher fica mais reativa, né? Normalmente é a mulher que fica mais descompensada. Isso traz cansaço, isso desvitaliza o nosso corpo. Então, nível de personalidade, os extremos, né? Se a pessoa se perde nesses excessos. E aí traz, a gente sente desvio mental, emocional, a gente fica desorganizada, a gente manipula, a gente fica chorosa, ou a gente fica nervosa, né? Nível da alma, desejo de trazer uma limpeza desses corpos inferiores, desejo de harmonizar, de se harmonizar com paciência, com calma, com resiliência. Então, eu tinha muitos rompantes emocionais antes, né, nas minhas TPMs. Fui tomando purpúrio, nossa, hoje minha TPM é sussa. Hoje Mas é... é uma essência, por exemplo, que eu posso tomar pontualmente nesse período? Me manda então amanhã. Eu quero isso. Eu tomei muito na minha TPM, eu tinha uns rasgos ali, emotivos bem descompensados, sabe? Tomei bastante, melhorou, nossa, bastante. Mas qual que é a correlação energética disso? Ela não trabalha os extremos, né? A gente coloca na TPM, na menopausa, porque a mulher, ela se torna reativa, ela manifesta os extremos. Então, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa super autoritária, hoje já está diferente, mas eu vou trazer a sombra dela. Intolerante, inflexível, julgadora, crítica. Nossa, gente, isso ela era, né? O nível de personalidade. Quando ela chegou, ela entrou nessa fase do climatério, menopausa, gente, estava insuportável. Porque são os excessos, né? Então, o purpúreo, a proposta terapêutica é trabalhar os excessos. Não é só TPM e menopausa, estou dando 2 exemplos. Qualquer tipo de excesso, até coloquei aqui, ó, por exemplo, pessoas que mentem, que têm uma compulsão à mentira. Adolescentes que têm compulsão à mentira. É um extremo, é um excesso. A compulsão de manipular, de corromper aquelas pessoas que a lei de Gerson, que tudo que quer, né, enreda o outro, é um excesso, é um extremo. Isso, atitudes extremadas, né? A gente pode trabalhar com purpúreo também.
Qualquer situação de extremo que vocês percebam, mas que levam a pessoa a ter rompantes emocionais e mentais, o Purpúreo atua, o Purpúreo ajuda. E aí vai ajudar a pessoa a voltar, a ter mais calma, leveza, paciência, flexibilidade. É que na TPM a gente fica assim mesmo, né? A gente se descompensa bastante, porque é interessante, a TPM é uma fase, é um momento muito importante para nós. Tem muita gente que não entende isso, né? Que toma medicamento para não menstruar mais, e aí interrompe um fluxo natural que é necessário. Eu vejo desta forma, né? Tudo que é natural em nós existe por uma razão, né? Então, quando a gente interrompe um fluxo natural, a gente pode trazer consequências sérias para as nossas vidas, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Eu tomo um suplemento que me ajuda bastante nessa época. Mas é um suplemento de moléculas químicas, né? Que atuam realmente no corpo. Mas eu acho que seria interessante misturar com a Purpúreo. A gente pode fazer um tratamento, porque não só Purpúreo, porque daí, assim, é bom ver, a Purpúreo ela vai trabalhar de uma forma genérica, vai. Mas daí, o que te desenvolve, o que te desencadeia esse rompante? Porque cada um de nós é um universo único, somos diferentes uns dos outros, né? Então, no seu caso, se você quiser, a gente faz um tratamento personalizado. Por quê? Eu fiz para mim personalizado, então eu sabia que eu tinha esses rompantes, tomava a Purpúreo, mas aliada a outras que correspondiam ao meu nível de alma, nível de personalidade. Aí, o resultado é rápido. Trabalhar só pontualmente, você pode, mas você vai demorar um pouco mais, talvez, para conseguir um resultado maior, né? Enquanto que se você unir outras essências para aquilo, para o teu campo, você vai ter um resultado mais rápido. Uhum. E aí a gente faz um trabalho... depois a gente fala. Bem bacana, mais profundo, né? Mais transformador. Ok, Purpúreo? Hoje está terminando a aula, não vou conseguir. Vou deixar a dinâmica de novo para a próxima aula. Tem bastante florzinha, mas está tudo bem? Vocês estão gostando? Vamos para a rosa, então. Ó, olha que linda essa flor. A rosa, lembra, Kátia, que a Malu escolheu a rosa? A Kátia escolheu a rosa? Sim, lembro. Tá? Vamos lá, vamos falar aqui dela. Então, assim, ela trabalha, como você já deve imaginar, né? Principalmente com o cardíaco, né? Pela correspondência da simbologia dela, correspondência da cor, indicada para aqueles que precisam trabalhar o ódio. Olha que interessante, sentimentos de desamparo e desânimo no lado negativo, né? Sombrio da personalidade. São as pessoas que tendem a manifestar ímpetos de chantagem, melindres, são rancorosas, manipulam o outro emocionalmente ou sofrem manipulação. Lembrem sempre de é aquele que faz, é aquele que recebe. É aquele que é chantagista, mas que também pode ser vulnerável a chantagens. Pessoas melindrosas, rancorosas, né? Lado luz, indicada para quem quer se libertar desse padrão, né? Do ego. Vive no mundo ilusório de trocas. Se eu faço para você, mas se você não fizer para mim, eu fico frustrada, eu me decepciono com você. Então, o rosa, tem muita gente que a gente conhece que é solícito, que se doa, que faz tudo pelo outro, que se entrega pelo outro, que dá de si para o outro, mas vai pedir em troca. E se não receber em troca, vai se tornar rancorosa. Né? Então, a pessoa, quando ela está no nível já de perceber isso para desenvolver um amor incondicional, que não é um amor de troca, é um amor, é aquela pessoa que passa sem esperar nada, né? É o nível da luz da rosa, fazer de coração, sem esperar nada em troca. E ela fortalece também, fisicamente falando, o cardíaco. Ela trabalha nesse campo de personalidade, campo anímico, mas também fortalece o órgão físico, que é o cardíaco. Alguém aqui escolheu rosa? Rosa? Não? Você olha para a rosa, olhem para a rosa. Lembrem que ela tem espinho, né? Aqui na foto não aparece, mas elas têm espinho. Então, a gente vê a parte mais doce, mais suave.
Só que lembrem que o espinho mostra o lado sombrio. Tem rosa que você olha, que coisa mais linda, você vai pegar, ela te machuca, ela te fere. Então, a pessoa que tem uma personalidade rosa, ela pode ser super amorosa, mas toma cuidado. Se você pisar no calo dela, ela vai ser super rancorosa, ela vai te ferir. Então, pessoas desequilibradas no padrão rosa-rosa podem manifestar os dois lados, às vezes até ao mesmo tempo. Não fez algo que ela queria, ela faz tudo para você. Se você não fez alguma coisa que ela te pediu, ela vai ser vingativa. Ela pode reagir negativamente com você. Tá? Então, esse é o padrão rosa-rosa. Ficou claro? Deixa eu ver se dá para a gente fazer mais uma florzinha. Querem terminar aqui? Falta 3 minutos. Ou querem mais uma florzinha? Para mim, pode ser mais uma florzinha, de boa. Então, Mais vamos. uma para mim também. Oba, gostei de ver. Então, vamos. E essa é muito legal. Eu acho que nenhuma de vocês aqui foi... Acho que foi o Marcos que escolheu essa pinta. Alguém aqui escolheu? Não, né? Acho que não foi. Foi só ele mesmo. Olha que legal. É a flor da bananeira, gente. Mas olha aqui, a flor é essa pontinha branca aqui, ó. Tá vendo o cursor do meu mouse, né? Vocês visualizam. Um azulzinho aqui, uma bolinha azul. É comestível, viu? Olha lá, Fê. Boa. Ela é comestível e muita gente faz uma receita de xarope para ela. Falou que é incrível. Para limpar os brônquios. Que é o coração da banana, não é isso, Fê? É, umbigo da banana ou coração da banana. É. O coração é aqui, sim, é diferente. O coração está aqui embaixo, ó. A florzinha está aqui em cima. Deve ser essa correspondência com o umbigo que a Fê está falando. Eu conheço o coração, né? O umbigo dela, que é para esse xarope que a Fê falou. Então, deve ser as flores também deve ser boa. Não, mas, na verdade, isso aí tudo é fechado. Tem um momento que ele é todo fechado, certo? E tudo isso se come. Isso aí ela está aberta, né? Mas, na verdade, tem um momento que ela está toda dentro desse umbigo. A florzinha fica dentro. Entendi. Ela é pequenininha, ela é um tônico. Ela é um tônico fortalecedor também do... além de trazer maturidade para a pessoa, ajudar a pessoa a desenvolver um senso mais maduro diante de si, da vida, ela também trabalha muito com a impotência sexual. Quer ver? Vamos estudar ela aqui um pouquinho, ó. Ela trabalha principalmente no frontal, atua no chakra frontal, é indicada para quem precisa trabalhar a imaturidade e rejeição paterna e baixa potência sexual. Então, pessoas que se sentem rejeitadas pelos pais, a Sapientum supre essa carência. Sombra, imaturidade, sensualismo exacerbado, falta de vigor, falta de disposição, por isso que ela é trabalhada fitoterapicamente como um tônico. Lentidão, apatia, lado luz, lado da alma, o desejo de se conectar com uma sabedoria interna. O próprio nome já diz, sapientum, em latim, sabedoria. Então, que são aquelas pessoas que querem desenvolver um amadurecimento, uma sabedoria e experiências com relação a experiências de vidas passadas. Então, trazem algumas influências de vidas passadas, principalmente no chakra sexual, mas desejam trazer a sabedoria para se libertar dessa influência e fluir no seu melhor, né? Então, desejo de potencializar sua força, sua resistência diante das situações imprevistas do dia a dia. Então, ela vai ser um tônico fisiológico e um tônico emocional também. Ajudar a pessoa a desenvolver uma musculatura emocional, para ela ter um centramento, uma autoconfiança, resiliência. Então, ela fortalece principalmente a partir dos chakras inferiores, né? E ajudam a pessoa a se reconhecer. Então, a Fê falou do tônico para os brônquios, Fê? Para essa parte respiratória, brônquios. Olha só, vamos falar metafisicamente agora. O que os brônquios nos levam, nos ensinam sobre a troca com o outro? A gente não troca pela respiração, os gases, né? O pulmão, ele tem um contato com o externo também. Ele é o único órgão nosso que tem um contato com o externo. Os outros são todos internos, né? Por quê? Porque ele faz aquela troca gasosa. Como é que a gente está trocando as nossas relações? Com maturidade, com imaturidade? Como é que a gente está trocando as experiências a gente está trocando as experiências da vida, com lentidão e com apatia? Como é que a gente recebe
e responde, né, com relação ao outro, com relação a si mesmo, com relação às realizações. Essa troca com o outro e com a vida. É isso que o Sapienton nos traz. E aí ele vai tonificar tanto a parte sexual quanto a parte dos brônquios, né, a propriedade fitoterápica. A propriedade energética é com sexual. E a potência, impotência, a propriedade fitoterápica, que são os princípios ativos, é principalmente com os brônquios. Eu sei também que a gente já tomou, ela é um tônico para disposição. Então, também traz a virilidade, um up, né? Como a gente diz, ela traz um up, um vigor para a gente. E amadurece as nossas emoções, né? Então, é bem interessante, né? Quantas propriedades tem numa única florzinha, Sapienton. E além do que, como vocês falaram, a Simone falou, o coração é super nutritivo. Vai fortalecer o coração nosso, sim, correspondência. Semelhante, cura semelhante, né? O coração da banana é popularmente conhecido como um tônico para fortalecer o nosso coração. Além da parte sexual, também o coração. Bem legal, né? É isso, gente, ó. Já deu o nosso horário. Aí, a aula seguinte a gente continua colocando poucas florzinhas, tá vendo? Para a gente terminar. Aí a gente vai para a dinâmica. Cadê? Faltam poucas florzinhas. Aí a aula que vem a gente finaliza e depois já faz uma dinâmica e vai para uma próxima etapa, um próximo ciclo, com outras experiências. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu sair aqui do... Não, foi ótimo, Mel. Gratidão, Angel. Deixa eu só avisar vocês, aproveitar, peraí. Terça que vem, eu havia agendado com vocês, mas eu e o Branco vamos precisar sair e eu acho que a gente não volta a tempo da aula, a gente vai ter um compromisso e não vamos voltar por conta de trânsito. Então, eu achei melhor desconsiderar aqui no nosso calendário a terça. A quarta, sim, que é dia 16, tá? Mas dia 15, como eu ainda não tenho certeza que horas a gente volta, porque a gente mora longe agora, né? E pega muito trânsito, eu achei mais seguro. E aí depois eu compenso, tá? A gente vai marcar um outro dia para compensar o dia 15. Mas então a gente vai se reencontrar a próxima aula dia 16, que é quarta-feira que vem. Tá bom? Deixa eu sair aqui do compartilhar. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Gostaram? Tudo ótimo. Tudo certo. Sim, foi lindo. Mais conhecimentos, né? Para a gente Uhum. conhecer e se reconhecer nas flores. Obrigada, pessoal. Boa noite. Foi maravilhoso. Gratidão. Beijos. Meninas. Bom Linda descanso Tchau. para todas. Para vocês também, meninas. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.